Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Sejam muito bem-vindos a mais um SBGG Cast. Esse tem como tema a abordagem não farmacológica de sintomas comportamentais de demência. As alterações comportamentais secundárias às demências são observadas em cerca de 60% a 90% dos pacientes, sejam elas desinibição, distúrbios no sono, apatia, depressão, delírios, alucinações, paranoias, perambulação, agressividade verbal e ou física ou agitação psicomotora. Geralmente os sintomas pioram conforme a evolução da demência e ela se torna ainda mais grave. É fundamental partilhar a história natural da doença com o cuidador familiar, para um reconhecimento precoce das alterações comportamentais e para individualizar essa intervenção, o que inclui estratégias essenciais de tratamento não farmacológico. Eu sou Mariana Lira, médica geriatra, mestre pela UFMG. Estou aqui para falar sobre a abordagem não farmacológica de sintomas comportamentais na demência. E hoje a gente traz Márcia Novelli, terapeuta ocupacional com ênfase em neuropsiquiatria geriátrica, especialista em gerontologia pela SBGG e professora titular da Unifesp. Trazemos também Leandro Minoso, que é médico, geriatra e nutrólogo, especialista no cuidado do Alzheimer, pós-graduado em gerontologia e geriatria e mestre em educação. Márcia, uma abordagem não farmacológica de forma proativa, com reconhecimento precoce dos sintomas entre profissionais de saúde, cuidadores e pacientes, contribui para a redução do uso de medicamentos psicoativos. Isso é fato, né, Márcia? Quando a gente entende a doença, quando a gente entende a manifestação da patologia naquele paciente, quando a gente partilha com o cuidador familiar, a gente tem aliados nesse cuidado. A educação e colaboração de todos envolvidos no caso resulta, com certeza, em um paciente melhor conduzido. E até menos prescrição de medicações psicoativas, eu acho que o Dr. Leandro também concorda conosco. Como seria, então, uma abordagem que propõe atividades adaptadas aos interesses, habilidades e ao ambiente físico e social em que a pessoa com demência está inserida? Fique à vontade, Márcia. Obrigada, Mariana, pela possibilidade de poder falar um pouco sobre uma coisa que tem sido a minha prática diária, que é otimizar as capacidades das pessoas idosas com demência, né, para fazer as atividades do dia a dia e aí, consequentemente, usar a atividade como estratégia de cuidado. Essa sua pergunta é bem interessante porque a gente tem visto na prática clínica que muitas vezes fazer atividade é uma necessidade do ser humano. Isso não é diferente para uma pessoa que tem demência. Então, a pessoa que tem demência, ela também tem necessidade de estar ativa, de estar envolvida com o ambiente no qual ela pertence, no qual ela mora, com quem ela convive, nos espaços extradomiciliares que ela circula. E a gente precisa olhar para essa questão com um cuidado, um carinho bem intenso, porque a pessoa com demência, ela não vai conseguir mais fazer a atividade como fazia antes. Mas isso não significa que ela não consegue fazer. Então, quando a gente consegue olhar para o repertório de atividades dessa pessoa anterior à doença e a gente consegue perceber efetivamente o que ela gosta de fazer, quais atividades dão sentido à vida dela, a gente consegue, como profissional de saúde, mais especificamente como terapeuta ocupacional, que é a minha formação de base, envolver essa pessoa em atividades que são prazerosas para ela. O que é mais importante nesse processo, então, é a gente conseguir identificar quais são as atividades que geram prazer, né? E a gente precisa muito dos familiares, das pessoas próximas para ajudar a gente a mapear quais são essas atividades, ou mesmo se a própria pessoa idosa conseguir dizer quais são, ela pode nos fornecer essa informação e aí a gente vai adaptando a atividade para a capacidade que ela ainda tem. Então, por exemplo, se ela gosta de cozinhar
e tem dificuldade para monitorar, por exemplo, o tempo de cozimento de um prato. Ela pode fazer as outras partes da atividade, então ela pode participar, se envolver na atividade, e o monitoramento do tempo de cozimento é feito por uma outra pessoa. O grande boom dessa história da gente poder permitir ou otimizar a capacidade da pessoa para fazer as atividades está nessa identificação, da gente poder saber o que a pessoa consegue fazer, e aí ela vai fazer sozinha, e o que ela precisa de suporte, de ajuda. Mas o que é importante é que a gente vê na sociedade que, efetivamente, o que normalmente acontece é que as pessoas, à medida que vão perdendo suas capacidades ou tendo dificuldade para fazer suas atividades, elas param de fazer. As famílias precisam entender que esse é o pior caminho, porque deixar de fazer acelera mais ainda a degradação de uma forma geral, acelera o declínio cognitivo, dispara alterações de comportamento, porque, como eu disse no início da minha fala, é uma necessidade intrínseca estar em atividade, é uma necessidade de qualquer ser humano, e isso não é diferente. Então, quando a gente consegue propor um trabalho de cuidado com atividades de interesse da pessoa, com a atividade adequada à capacidade que ela tem, dentro de um espaço que potencializa as habilidades residuais que essa pessoa tem, a gente está minimamente diminuindo as alterações de comportamento, porque isso já tem evidência científica comprovada, melhorando a qualidade dos estímulos que essa pessoa recebe, porque esses estímulos, tanto auditivos, visuais, cognitivos, físicos, sociais e etc., eles são adequados à capacidade que a pessoa tem, e com isso a gente consegue oferecer dignidade, qualidade de vida, e o que para mim é mais importante, um senso de pertencimento dessa pessoa ao espaço aonde ela vive. Então isso é fundamental. Perfeito, Márcia. Eu acredito no papel do terapeuta ocupacional e eu tenho certeza da diferença que vocês fazem, né? Eu acho que é identificar, entender quem é aquele paciente, a rotina daquela família, para ter o envolvimento dele, né? Tem um artigo até que fala atividades, na verdade, personalizadas, né, individualizadas para reduzir sintoma neuropsiquiátrico em relação aos pacientes com alteração de demência. É um relato de caso, né, Márcia, super interessante, de uma familiar com uma paciente portadora de demência. O terapeuta ocupacional vai em casa e aí começa a acompanhar em atividades organizadas, né, para aquele paciente de acordo com as preferências e habilidades prévias dele, né? E como isso é um sucesso do ponto de vista de abordagem não farmacológica. Então, assim, eu tenho certeza do papel de vocês, da diferença que vocês fazem em relação a um grande aliado do papel de vocês na patologia. Bom, obrigada, Márcia. Leandro, uma situação frequente em pacientes com sintomas neuropsiquiátricos é a presença de fatores desencadeantes, como a dor, que agrava sintomas. Por exemplo, o rodízio da casa de familiares, né? Às vezes muda a casa, muda a logística, muda o barulho, muda, né, a família, enfim. Internação, né? Às vezes quando o paciente, por exemplo, tem uma infecção ou algum processo que saia, né, do estado basal dele. E quais seriam, então, os principais fatores desencadeantes que a gente deve estar atento na rotina diária e que os cuidadores devem tomar? Partilha com a gente como que essa rotina pode ajudar e o que você sugere. Mariana, Márcia, uma satisfação poder participar com vocês do podcast da SBGG. Sobre as alterações de comportamento, eu acho importante a gente sempre encarar elas como algo a ser investigado. A gente sabe que nem sempre é culpa da família que o paciente vai ficar agitado ou agressivo ou vai ficar até mesmo depressivo no curso da demência. Porém, existem os chamados gatilhos, ou seja, são situações que aumentam o risco da pessoa com demência ter alteração de comportamento. Esse conhecimento, por mais simples que pareça, Mariana e Márcia, para a família, às vezes, demora um pouco eles entenderem que a alteração ela é precedida por algum desses gatilhos.
como tu bem mesmo comentou, o paciente pode ter dor, ele pode estar desconfortável por não reconhecer onde se encontra ou quais são as pessoas que estão ao seu redor. Ele pode estar cansado, daqui a pouco um paciente já com fragilidade, por exemplo, né? Fragilidade é uma síndrome geriátrica, na qual o idoso, principalmente a partir dos 75 anos, ele entra num processo de, costumo comentar nas aulas, de apassarinhamento, vai ficando fraquinho, comendo menos, né? E vai ficando mais cansado. Então, se a gente não respeitar também essa circunstância e estimular muito esse idoso, ele pode reagir de maneira, às vezes, ou com apatia ou mesmo com agressividade e agitação. Constipação é um outro problema que a gente tem que ficar atento também, pode desencadear alterações de comportamento. O uso de algumas medicações que não são apropriadas para idoso, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul oscila muito a temperatura. Então, xaropes para tosse. Muitos podem ter compostos anticolinérgicos que vão ao contrário, às vezes, do tratamento que a gente faz para a doença de Alzheimer. Então, é importante a gente verificar todos esses aspectos antes de pensar de uma maneira muito rápida em aumentar a dose de antipsicótico. Antipsicótico é quetiapina, risperidona, olanzapina, são medicações muito úteis e bastante empregadas, mas essa via de querer sempre aumentar o remédio, começar com o remédio, a gente deve ter um pouco de cuidado, porque às vezes são detalhes na rotina que podem fazer com que o idoso não tenha as alterações de comportamento. Para as famílias, nas aulas, eu costumo mostrar uma foto que é um cérebro com um labirinto dentro. Até coloquei na capa do meu livro mais recente sobre como conversar com alguém que tem demência. Porque é isso que acontece muitas vezes, o idoso está perdido. E se a família não tem essa compreensão, continua conversando com a pessoa da mesma maneira como se ela não tivesse demência, ou cobrando demais, ou pedindo para se lembrar toda hora, ou dando ordem sem uma explicação, aí o que a gente vai acabar vendo são as alterações de comportamento. Então é importante, Mariana, sim, saber que grande parte das alterações tem um gatilho e é importante a gente também tentar descobrir quais são. Muito obrigada, Leandro. Realmente é assim, né? Até durante a pandemia, não sei se provavelmente vocês tiveram muitas demandas, né? A gente organizou as rotinas, né, dos pacientes em relação a dicas úteis, né, do dia, como que é importante manter a rotina diária, exposição ao sol, a prática da atividade física quando fosse possível, né? Engajamento nas atividades, a higiene do sono, avaliar o comprometimento sensorial, que a Márcia já falou como que é importante, né? Avaliação ambiental. Enfim, tudo isso faz a diferença porque, como o Leandro bem pontuou, quando a gente tem, né, gatilhos aí, por exemplo, quadros infecciosos, constipação, novos medicamentos, isso sempre pode piorar a situação, né? Pode ser realmente um gatilho para abrir o quadro. Então, tem que entender qual foi o início, o que aconteceu para a melhor estratégia ser tomada ali. Márcia, dando seguimento, no dia a dia, as famílias buscam um tratamento não farmacológico para os seus entes com demência, baseado em palavra cruzada, sudoku, massagem, aromaterapia, exposição solar, musicoterapia, às vezes pensam em animal de estimação. E eu já li muito sobre isso porque as pessoas gostam, né? Por exemplo, aromaterapia, lavanda, camomila. Doutora, você acha que se eu fizer uma massagem com óleo, e às vezes eu fico preocupada, né, em relação às farmacodermias, do que realmente seria interessante. Você acha que isso seria um aliado em potencial para a abordagem não farmacológica? Qual a sua opinião? E se isso há evidência científica? Partilha com a gente, Márcia. Ótima pergunta, Mariana. Muito interessante, porque assim, como terapeuta ocupacional e como uma estudiosa de abordagens não farmacológicas, é óbvio que a gente vai ler, vai pesquisar sobre tudo ou todos os recursos que são possíveis de serem aplicados no cuidado não farmacológico. E eu queria de novo enfatizar um aspecto que eu já falei na primeira pergunta e quero trazer de novo, que para além da atividade, se é sudoku, palavra cruzada, aromaterapia, pet terapia, exposição ao sol, essas atividades, elas já têm apresentado evidência científica, as pessoas têm mostrado que a estimulação mental tem um impacto nessa estimulação mental / cognitiva, porque trabalha com memória, atenção, raciocínio, as funções cognitivas que a gente tem.
tem uma evidência científica, né? E a gente sabe também que massagem, aromaterapia, pet terapia também tem estudos mostrando a evidência científica desse método. Eu acho que para além da gente pensar na evidência científica, a minha proposta normalmente é da gente pensar o que faz sentido para aquela pessoa que está sendo cuidada. Então, vou dar um exemplo clássico. Se a gente trabalha com uma pessoa idosa que tem uma sensibilidade maior a cheiros, por exemplo, eu tenho que ter cuidado com a aromaterapia. Eu tenho que ter cuidado com os cheiros do ambiente, porque como o próprio Dr. Leandro acabou de dizer, a gente tem gatilhos que disparam as alterações de comportamento. E, de repente, uma estratégia de cuidado não bem empregada pode ser um gatilho, né? Por exemplo, a pet terapia, né? O famoso paro, que é aquela foca que as pessoas usam para acalmar e etc. Se a pessoa nunca gostou de animal, pode ser que essa não seja uma estratégia. Então, o que é importante a gente pensar é a personalização do cuidado. O que a pessoa gostava de fazer, para a gente poder até pensar nessa abordagem não farmacológica, os recursos. Então, por exemplo, quem já tem uma perspectiva anterior de fazer sempre palavra cruzada, Sudoku, não sei nunca como fala o nome correto, eu sempre fico com medo. A gente precisa ver, a pessoa ainda gostaria de continuar fazendo isso? Se sim, a gente adapta essa atividade para a capacidade que ela tem, ou experimenta outras estratégias de estimulação mental, que de repente essas estratégias já estão tão bem consolidadas na rota cerebral da pessoa, de conexão, que talvez podem não servir também mais como estimulação mental. A gente precisaria seguir para um outro caminho. Eu, especificamente, tenho pesquisado muito esses recursos e eu tenho agora, recentemente, caminhando pela questão da exposição solar, da aromaterapia, da massagem, do toque terapêutico, estudado, inclusive vou tentar divulgar os dados dessa pesquisa que a gente acabou de concluir, estimulação multissensorial para manejo comportamental, tanto numa abordagem ambulatorial, feita num espaço clínico, como num espaço domiciliar. Como que a gente consegue construir um espaço de estimulação multissensorial para a pessoa em casa? E nessa abordagem a gente trabalha com imagens, trabalha com luz, trabalha com a exposição ao sol, trabalha com aromaterapia, com massagem, toque terapêutico, com músicas, porque é importante, e eu quero deixar bem claro e enfatizado, envolver a pessoa em atividades que sejam prazerosas e gratificantes para que ela se sinta bem, já que ela não está mais conseguindo fazer as atividades como fazia antes, de forma independente, autônoma, mas isso não significa que ela não pode se envolver e participar de coisas. Então, diversos recursos são aplicados, mas, de novo, eu quero deixar claro que saber o que é significativo para a pessoa é o melhor caminho para a gente propor qualquer recurso de cuidado, incluindo Sudoku, palavra cruzada, aromaterapia, pet terapia, exposição ao sol. Por exemplo, se a pessoa nunca gostou de estar no sol, é mais difícil você levar ela para essa atividade, mesmo que seja uma atividade recomendada. Então, essa construção precisa ser muito bem articulada para permitir o envolvimento e engajamento. Muito bom, Márcia. Mais uma vez individualizar, né? Entender quem é o seu paciente, entender qual é a estratégia nesse caso. Márcia, só mais uma pergunta em relação à boneca em determinada fase de demência. Muitas pessoas utilizam essa estratégia como estratégia de acalmar. E muitos deles têm realmente alteração de comportamento, né? Visualizam o filho, acho que o filho está na escola, o filho chora, o filho, né? Enfim, cria situações em relação a delírios, enfim. A boneca é uma boa estratégia? Olha, eu, Márcia, nunca usei a boneca, né? Então eu nem me sinto confortável para falar muito dessa estratégia. Mas pensando ainda na personalização do cuidado, eu acho que as pessoas que acham que esse pode ser um bom recurso,
elas têm que ver se é um bom recurso e ver no cuidado cotidiano se ela não desencadeia nenhuma alteração de comportamento. Se for um momento onde aquela boneca, do mesmo jeito que a foca paro, né, ela também gera bem-estar, se com a relação com a boneca a pessoa fica bem, eu acho que não deve ter nenhum problema. Mas se ela dispara sensações de agonia, por exemplo, a pessoa olha para a boneca e lembra do filho e aí começa a ficar agitado, que precisa fazer outras coisas e etc. Isso não é o melhor recurso, né? Então, a gente precisa ter muita clareza que não existe uma prescrição única, né? Uma proposição única. A gente propõe um estímulo, observa a resposta e, se for uma resposta positiva, inclui na rotina. Leandro, nós vamos agora para um bate-bola, e na verdade até eu que organizei esses casos, porque são casos de demanda muito comum diariamente, né? Então, sabendo que a principal estratégia na abordagem das alterações comportamentais são medidas farmacológicas, e normalmente a gente tende a ser prescritor, mas a gente tem que pensar que a abordagem número 1, ela é não farmacológica, como muito bem a Márcia, né, contemplou em todas as respostas em relação a entender e abordar, né, de acordo com a demanda daquele paciente, né? Então, nos dê exemplos em relação às intervenções possíveis em cada caso. Vamos lá. Caso 1, Leandro. Perambulação dentro do domicílio. Para quem nos ouve, perambular é andar sem propósito, né? Isso leva a um consumo energético muito grande. Tem pacientes que eles andam sem propósito e se expõem também, às vezes, a um alto risco de queda, enfim. Qual que seria uma estratégia boa nesse caso, Leandro? Mariana, existem diversos tipos de alterações psicológicas e comportamentais em pacientes com demência. Existem as mais, podemos dizer assim, tranquilas e aquelas que expõem a família a situações de risco. Uma delas é a perambulação. Por quê? Se ela acontece de noite, o idoso aumenta o risco dele ter quedas e provocar acidentes domiciliares. E a perambulação está associada também com uma outra situação importante e frequente nas pessoas com demência, que é as pessoas caminharem pela rua e se perderem. Então, esse é um ponto importante também. Se existe esse comportamento de perambulação, a casa ela tem que ficar protegida, chaves, controles remotos, etc., porque a chance dessa pessoa sair caminhando e se perder é super grande, né? Casas com 2 pisos, com escada também, a perambulação à noite fica como complicada. O uso de utensílios na cozinha também, de madrugada. Né? Essa é uma das alterações mais complicadas, Mariana, que a gente pode tentar ver para melhorar ela. É regular o ciclo de sono-vigília, que a pessoa durma menos de dia e de noite tenha uma rotina de sono. Outra sugestão é também a atividade e exercício físico, porque aquela energia física que a pessoa tem de se mexer, de se locomover, com exercício físico, ele tem um impacto também importante. E são pessoas que muitas vezes estão na fase leve ou moderada inicial que apresentam essa alteração de perambulação. Então, antes da gente pensar em medicar o paciente para ele ficar mais calmo à noite, como comentou Mariana, a gente sabe que não é fácil essa situação para o médico geriatra. Por quê? Os medicamentos, a gente tenta evitar ao máximo usá-los, porque o uso em doses altas de antipsicóticos, quetiapina, risperidona, olanzapina, eles estão associados com desfechos negativos para o paciente. Aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de queda e até mesmo de disfunção cognitiva. Por outro lado, as alterações elas podem ser realmente graves. É importante também que a gente reconheça se o caso que a gente está atendendo é grave. Então, perambulação, a gente tenta isso. Organizar o ciclo de sono-vigília, manter o paciente ocupado com alguma atividade que faça sentido. E outra palavra que eu gosto muito também, Márcia, é identidade. Então, aquilo que fortalece a identidade do paciente. E aí tentar também a caminhada, a atividade física fora de casa, são medidas iniciais para a perambulação.
Perfeito, Leandro. Isso que você contempla é muito importante. O uso de antipsicóticos, né, é off-label, né, em relação ao FDA e, na verdade, realmente aumenta a mortalidade. No entanto, que a gente tem que ter tanta cautela e tem que abordar realmente de outras formas para que a gente utilize menos, né, na menor dose possível, por menor tempo possível. Só partilhar com vocês, existe um documento do World Alzheimer Report 2020 que ele fala em relação a Design, Dignity e Demência, e nesse documento ele é muito interessante porque ele descreve um ambiente que seja acolhedor para esse paciente. E isso que o Leandro fala é muito importante do ponto de vista de ter um ambiente que seja protetor e que evite ali aumentar o risco, né, em potencial de um paciente que perambula. Leandro, caso 2, agitação psicomotora e agressividade na hora do banho. Isso é uma estratégia difícil à beça, né? Porque normalmente eles não querem tomar banho, a família fica extremamente tensa em relação a isso, constrangida. O que a gente pode sugerir? Aí que a gente tem que reforçar muito a ideia do labirinto na cabeça da pessoa que tem Alzheimer, principalmente na fase moderada. Não adianta a gente impor, olha, é hora de tomar banho, vai tomar banho, não tomou banho hoje. Esse tipo de linguagem impositiva e que predispõe a confronto, ela não gera resultados muito bons. Então, esse é um ponto importante também. Saber que o paciente que tem, a pessoa que tem demência, ela pode não reconhecer quem está perto dela e sentir extremamente desconfortável ao ficar nua, seja por um familiar ou seja por um cuidador. Às vezes, se a gente conseguir manter a roupa íntima da pessoa que vive com Alzheimer, ela consegue aceitar o banho de uma maneira mais tranquila. A gente tem passo a passo na questão do banho, né? É tentar ter rotina, que não seja ao final do dia, quando a confusão e a agitação pode ser maior pelo efeito da síndrome do pôr do sol, uma rotina de preferência de manhã ou logo após o almoço, que fique tudo muito preparado no banho, para o cuidador não precisar sair correndo buscar agora que um shampoo, a toalha, cadê? Deixar tudo mais ou menos organizado. Isso é importante, né? Outra coisa que a Márcia comentou é a flexibilidade. Não existe uma prescrição única para cada família, e aí existem várias situações que são até engraçadas. Tem uma paciente aqui do consultório que a família fala para ela todo dia que elas vão no Dr. Minoso, que ela vai no Dr. Minoso consultar. Então é o argumento para ela tomar banho. Outra senhora aqui numa LPI aqui em Novo Hamburgo, ela só entra no banho dançando. Então, as cuidadoras lá da LPI começam botam uma música, dançam com ela. Quando ela vê, ela está no banho já, está tudo tranquilo. Então, existem várias formas de conduzir a questão do banho. E a família também tem que ter um pouco de paciência. Se aquele dia estiver muito difícil, né? Se tu tentou fazer a estratégia do banho, não funcionou, ofereceu um lanche, mudou o assunto, tentou de novo, contou alguma história, olha, vamos tomar um banho porque depois tem o almoço, ou depois tem a visita. Isso é importante em comunicação com o idoso, quando tem demência. É sempre jogar para algo depois. O banho não ser a atividade fim. A atividade fim vai ser o passeio, a consulta médica, a visita de alguém que virá logo mais. Então, o banho como sendo algo intermediário, porque isso diminui as chances do paciente dar uma negativa. Esse é um ponto importante. Outra estratégia do consultório é um diário do banho. Tá anotado, hoje tomamos banho, etc. Tá aqui, já foi tomado banho. Olha, ontem acabou que não tomamos banho, hoje é o dia do banho. Tá? E também é importante para a família, então, o passo a passo a gente tem bem definido, engajar o paciente em atividades do banho. Que ele possa segurar alguma coisa ao longo do banho, que ele possa ter alguma atividade, passar esponja, por exemplo, também, não ficar parado o tempo todo. Isso é uma maneira de distrair o paciente, ele estando ocupado, e o banho ser mais tranquilo. E se não der para dar banho nesse dia, eu comento sempre com a família, né? Entre a paz e o correto, entre a paz e a verdade, prefiram sempre a paz, porque se o familiar começar a entrar num estresse, ficar irritado também, o que a gente vai ver na pessoa com demência é irritação, vai devolver isso, né? Vai devolver irritação, vai devolver agressividade também. Então, tem que, se não der certo nesse dia, a gente tenta no outro, ou tenta depois de uma refeição, ver se o banho acontece. Muito bom, Leandro. Uma coisa que você falou que é muito importante é não confrontar.
né? Uma coisa que a gente fala, né, Márcia, em relação à comunicação e a comunicação verbal e não verbal. Então, quando eu olho esse paciente nos olhos, eu falo devagar, eu me comunico daquela forma que eu entendo aquele paciente, eu entendo que ali eu tenho uma patologia. E por isso que a gente fala que a educação e a colaboração é fundamental. Porque quando eu entendo a estratégia, ela é melhor e a família ela consegue alternativas em cada situação. Uma coisa importante também, Leandro e Márcia, vocês em São Paulo, no Rio Grande do Sul, eu estou em Minas Gerais, dias mais frios, a gente pode não tomar banho. Regras, né, que eram regras e que eram algo rígido, né, não se torna mais, né? Então, assim, a gente pode negociar. Então, assim, manter uma higiene íntima, né? A gente fala de trocar a roupa íntima, enfim, trocar a roupa daquele dia para se sentir melhor e colocar uma roupa limpinha. Mas isso acho que a gente pode fazendo estratégia, por exemplo, em dias mais frios ou dias mais desafiadores também. Bom, caso 3, Leandro. Alteração de ciclo sono-vigília. Paciente troca o dia pela noite, em fase moderada e avançada, ou seja, em fase um pouquinho mais adiante da demência. Que estratégia que a gente pode tomar? Importantíssimo a gente abordar isso, Mariana e Márcia, porque são situações que esgotam a família sobremaneira. A partir do momento que já é uma situação extremamente estressante ter um familiar com Alzheimer, outro tipo de demência, e a gente vai tendo um processo que na fase moderada e avançada, os sintomas comportamentais e as atividades do dia a dia se tornam desafiadoras para a família. Precisa-se mais de cuidado. Só que esse cuidador principal, ele vem já anos cuidando e anos em estado de estresse. Ou seja, as duas coisas vão caminhando juntas e dificultam mais. E aí, quando a pessoa com demência não dorme de noite, consequentemente, o familiar também não vai dormir bem de noite. Aí depois de 2, 3 noites não dormindo bem, a gente vai ter toda uma situação de desequilíbrio do conjunto. Importantíssimo, organizar as medicações. Ver se tem alguma medicação que está atrapalhando o sono, ver se tem alguma que está dando sonolência ao longo do dia, fazendo a pessoa ficar mais dormindo ao longo do dia, não dormindo de noite. Ou seja, fazer uma revisão da medicação é bem importante e isso a gente faz bastante na geriatria. Segundo lugar, tentar manter a pessoa ocupada ao longo do dia. Bem comum na fase moderada é não ter ocupação. A família deixa a pessoa vendo televisão o dia todo ou parado e sem ocupação. Quem que quando fica sem ter o que fazer não dá uma dormidinha? Até a gente também, né? Um sábado, um domingo, se ficar tranquilo em casa, tu acaba cochilando. Então a pessoa quando não tem estímulo, ela dorme muito. Aqui no consultório eu peço para me trazerem um diário da rotina do paciente. É impressionante, porque as pessoas dormem não só depois do almoço, muitas dormem antes do almoço. Tomam um café da manhã, não fazem quase nada e vão dormir. E aí, à noite, o que a gente vai acabar esperando? É insônia. Não que medidas farmacológicas, Mariana e Márcia, não sejam importantes, que a gente possa tentar para que o paciente durma, mas tem que vir nesse conjunto todo que a gente chama de higiene do sono, né? Limitar o sono depois, a sesta, para no máximo 20 a 30 minutos, manter a pessoa fazendo atividade física, se expondo à luz. A gente sabe que no Alzheimer tem muita relação de alteração do relógio biológico, tanto para alimento quanto para outras funções biológicas. Então, expor as pessoas à luz do sol é importante também e olhar esse problema como um todo e não cair naquela armadilha, tanto da família quanto dos residenciais geriátricos, das GLPIs, ou para os próprios profissionais de saúde não especialistas em querer só dar remédio para dormir. Esse é um ponto também bem, bem importante. Ótimo, Leandro, isso que você fala é muito comum, né? Eles chegam esgotados, exaustos, né? Os estudadores, na verdade, a gente fala que eles adoecem também com a patologia, né? Então, o cuidado é extremamente desgastante para essas famílias. Então, isso de organizar a rotina, mais uma vez, é algo importantíssimo. A gente colocar uma rotina mais estruturada, exposição ao sol, exercício físico, para a gente melhorar, até incrementar o número de atividades ao longo do dia para entreter esse paciente, né? E que ele organize mais esse ciclo sono-vigília. Bom, caso 4, Leandro. Fenômeno do sundowning, que a gente fala que é o fenômeno do entardecer. Começa a escurecer, o paciente começa assim, não reconhecer a sua casa, pega a mala, tira tudo da gaveta, coloca na mala, quer ir embora, não reconhece aquela casa. Isso traz uma angústia para o cuidador familiar. Qual que é a estratégia que a gente pode sugerir nesse caso? Primeira coisa, explicar para a família que isso faz parte do curso da doença. Então, às vezes a gente esquece, né? São
são muitas demandas de uma família que tem demência, a gente esquece de contar o que pode vir a acontecer. Então, quando isso acontecer, é importante a família saber, opa, isso é da doença, por exemplo, querer ir para casa. Isso é da doença, não quer dizer que a pessoa está infeliz onde ela está ou por aí vai. Então, explicar que isso pode acontecer é bem, bem importante. Pode ser também um dos sintomas desafiadores, assim como a perambulação, a agressividade física ou a desinibição sexual, podem ser as alterações de comportamento mais desafiantes que a gente tem acima do pôr do sol. Existem algumas estratégias, como, por exemplo, ter uma rotina bem estabelecida, identificar que horas começa o paciente a ficar mais confuso, ou com aquele olhar mais perdido, ou com uma agitação psicomotora também. Tentar identificar antes, para antes de que isso aconteça, ter atividades como, por exemplo, de relaxamento, e aí a Márcia comentou muito bem, até mesmo uma refeição leve, pode fracionar o lanche da tarde em 2 momentos. Isso serve para ele se organizar um pouco mais na questão do tempo. A literatura pede que a gente aumente a luminosidade em casa à tarde, porque quando a gente vai ficando mais próximo do pôr do sol, a luz em casa fica mais fraca e podem surgir mais sombras e isso atrapalhar a percepção do paciente. Então, aumentar a luminosidade também. E exercício físico costuma também reduzir, mas não muito intenso, leve, reduzir a síndrome do pôr do sol. Então, é bastante desafiador. Em alguns casos, a gente precisa, sim, entrar com medicação, porque como a gente está vendo, né, o cuidador, às vezes, não vai conseguir fazer tudo isso que a gente está propondo de estratégia não farmacológica. Mas, a partir do momento que a gente decide tentar a estratégia não farmacológica com a farmacológica, o importante é seguir o quê? Usar os fármacos na menor quantidade possível, uma dose bem adaptada para a geriatria, e tentar retirar assim que for possível. Não ficar deixando essa medicação prescrita por vários e vários meses. Tentar fazer a redução em paralelo com a modificação da rotina. É ótimo, Leandro. Uma estratégia também que eu sugiro é, às vezes, dar um passeio, né? Ou então mudar o assunto. Muitas pessoas pegam a mala, colocam no carro, dão uma volta na praça, volta para casa, né? E aí, né, muda o assunto e reorganiza. Mas isso é extremamente cansativo, né? Porque se repete tudo, mas é algo desafiador. Obrigada, Leandro. Essa ideia, por que a pessoa pede para ir para casa? A gente pode ter, claro que cada situação é uma, mas a casa remete a gente a um ambiente de conforto, de cuidado. As pessoas têm a ideia da casa da infância, parece que fica mais forte nas memórias. Então, não é uma vontade, uma infelicidade de estar aqui. Isso é importante explicar porque muitas vezes geram até desconfortos familiares. Quando está na casa de um filho, etc., ou está num LPI, pede para ir para casa, nem sempre a pessoa sabe qual casa que ela está se referindo. Seria mais um pedido de amparo, de orientação e de usar estratégias para reforçar a identidade e o pertencimento, como a Márcia comentou. Eu tento explicar assim para a família, né? É um pedido que que a pessoa está fazendo, não é uma vontade de sair para algum lugar. Ótimo, Leandro. E uma coisa que eu faço, né, com rotina, por exemplo, uma paciente do consultório tem 1 ano que mudou e o filho fala toda hora, doutora, ela fala novamente que não muda, não reconhece a casa, enfim. E a estratégia que eu utilizei com a terapeuta ocupacional, Márcia, foi organizar os ambientes da casa em que em cada ambiente a gente tivesse algo que ela se tornasse pertencente. Por exemplo, tinha uma mesa de canto e as fotos. As fotos foram escolhidas com ela, colocado ali. Ela gostava de plantas samambaia, e aí a gente colocou as plantas penduradas, uma sala bem iluminada, tiramos as cortinas, escondi os espelhos. No quarto, coloquei a cama, que era a cama do casal, com um criado mudo, o quadro que ela tinha pintado. Então, eu pertenço àquele ambiente, né? Então, quando surge esse tipo de situação, aí é o familiar cuidador em relação a falar, bom, mas vamos ver quem está aqui em relação a esses retratos, vamos ver esse ambiente. Então, o ambiente é meu, né? E isso é muito comum quando a gente muda, por exemplo, rodízio de casa de familiares, ou então ir para uma instituição de longa permanência. Eu tive um casal com síndrome demencial, ambos, e aí foram para a instituição, e o filho falou, doutora, o que eu faço? Eu falei, na instituição a gente tem como ter um quarto só para eles? Sim. E aí o que a gente fez? Leva a cama, leva o criado mudo, né? Vamos levar objetos que fazem parte, fazem sentido para eles, né? Então ela era uma artista plástica, vamos levar os objetos que ela fez, aquele ambiente é meu,
aquele ambiente eu me sinto seguro porque me pertence. São elementos que me recordam, né, e me trazem ali uma sensação boa. Bom, seguindo então, Márcia, após a pandemia do Covid-19, está se tornando cada vez mais frequente a realização de reabilitação cognitiva de forma virtual. E aí eu queria saber, o que você acha em relação a essa estratégia de reabilitação? Se isso pode auxiliar no manejo do comportamento e se isso há evidência científica, o que você tem de experiência prática em relação a isso, Márcia? Mariana, de novo uma pergunta bem importante, porque eu acho que o manejo, os atendimentos, as abordagens virtuais pós-pandemia, elas vão ficar. Isso é fato, né? Isso tem seus prós e tem seus contras, mas a gente sabe que é fato. Eu, especificamente, sou uma terapeuta ocupacional que gosto muito do contato olho a olho, de estar com as pessoas, porque muitas vezes é na interação do processo de aproximação dos familiares, né? É no contato, vendo o cuidador interagindo com a pessoa com demência, que eu consigo ter muita referência para fazer os meus desenhos terapêuticos. E hoje, depois de anos pós-pandemia, curiosamente eu estou orientando um doutorado que está estudando esta abordagem personalizada de cuidado no espaço virtual. Então eu estou me abrindo para isso, né? Entendendo que essa é uma modalidade que vai ficar. E o que eu vou te responder não é baseado na minha experiência, porque eu ainda não atendo e não atendi na modalidade virtual, mas a partir do que eu tenho lido, a partir do que eu tenho ouvido de profissionais terapeutas ocupacionais. E a resposta é sim. As pessoas conseguem manejar o comportamento, conseguem fazer orientação, conseguem construir planos terapêuticos personalizados, conseguem perceber a relação que se estabelece entre o cuidador familiar, muitas vezes, e a pessoa com demência na modalidade virtual. Então, eu acredito que seja possível, sim. E aí a gente vai lançando mão de novo do que é mais fácil para aquela família. A modalidade virtual nos permite chegar em lugares que talvez fisicamente a gente não conseguiria chegar, entendeu? Que a gente não conseguiria acessar. Talvez a modalidade virtual não suprima a presencial, né? Eu ainda acredito que a presencial te traz muito mais dados de qualidade. Pode ser que daqui 2, 3 anos, depois que eu terminar de orientar esse doutorado, eu venha com uma outra percepção, né? Mas eu acredito que a presença traz muita diferença para o meu olhar como terapeuta ocupacional. Mas eu fico pensando que a modalidade virtual é um recurso e que a gente precisa pensar se para aquela condição é a única possibilidade, é possível usar porque tem evidência científica. Mostra-se um bom recurso para a gente conseguir orientar os familiares, conseguir propor estratégias de cuidado, conseguir, inclusive, propor atividades para as pessoas, né, na modalidade virtual e a gente conseguir acompanhar que tipo de suporte, que tipo de mediação, que tipo de ajuda essa pessoa idosa com demência precisa para continuar envolvido e engajado na atividade. Então, eu acho que é um bom recurso, né? Eu ainda não tenho tanta familiaridade com ele, mas eu acredito, pelo relato dos meus colegas, que é um bom e um potente recurso, sim, de cuidado. Isso é uma notícia boa, né, Márcia? Quando você fala que a gente amplia, né, a capacidade que a gente, né, pode ter em relação a ofertar uma ferramenta tão importante do apoio do terapeuta ocupacional. E talvez uma coisa que eu pensei aqui, né, por exemplo, os pacientes e os familiares mandam vídeos direto, né, Leandro, em relação, olha, doutora, de manhã ela é assim, de tarde assim, de noite assim. Talvez a estratégia virtual e eu fazer sessões, por exemplo, em dias diferentes, em momentos diferentes, eu consigo até ofertar numa rotina em que eu entendo o comportamento naquele momento do dia, quais são os gatilhos e quais são as alternativas, né? Perfeito. Então, isso pode ser algo bem interessante, né? Depois você vai contar pra gente mais em relação Com a certeza. essas notícias do doutorado.
Bom, esse nosso episódio está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados, Márcia Novelli e Leandro Minoso. Foi muito enriquecedor nosso bate-papo. Para mim é sempre um prazer estar aqui e aprender mais com cada um de vocês. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e continuem acompanhando a programação do SBGG Cast. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.